Fala aí pessoal, internautas em geral, povo nerd, povo inteligente, povo roqueiro, povo otaku. Eu sou o Marcólios, hoje é um dia muito especial pra gente aqui do blog TV Impacto, porque estamos começando o nosso programa semanal. Uma vez por semana estaremos aqui, ou eu, ou meu companheiro Sassá, ou meu companheiro Jocaman, para passar um pouquinho da informação do mundo nerd, incluindo filmes, incluindo séries, incluindo tudo em geral, certo? Então começamos hoje aí. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura japonesa, mas baseada na parte tokusatsu. O que seria um tokusatsu? Tokusatsu é uma história, estilo um anime, um desenho qualquer, só que feito por pessoas reais. Como se fosse uma novela brasileira, só que com efeito especial, todo um esquema chique de aventura e tal. Muito bom. Vamos falar sobre o Tokusatsu Kamen Rider. Kamen Rider inicialmente ele foi inventado pelo mangaka Shotaro Ishinomori em 1971. Ele veio com a proposta de uma história de uma espécie de um Batman japonês, só que em vez de ser baseado em morcego, ele era baseado em caveira. Então o nome Skullman, né? Então ele tinha uma caracterização muito legal, com roupas de couro, sobretudão aberto e tal, um capacete meio branco assim, retratando como se fosse um crânio mesmo assim e tal. Só que para a época ele era desaconselhável para as crianças, então a emissora da época, a editora, vetou, não foi pro ar. Então, para compensar essa ideia, para ele não jogar essa ideia fora, ele trocou o Skull, a caveira, por um gafanhoto. Então surgiu isso daí que vocês estão reparando aqui no nosso jumbo, o Kamen Rider. Kamen Rider, traduzindo literalmente, quer dizer motoqueiro mascarado. Todos os Kamen Riders possuem uma moto, então daí que vem o motoqueiro mascarado. Quando foi pro ar, em 1971, foi criado a Era Showa. A Era Showa era os Kamen Riders mutantes. Seria sempre uma história assim, o Império do Mal vem do espaço ou vem da própria Terra e assola, quer controlar a humanidade, quer destruir a humanidade e tal. Aí um jovem motoqueiro, sempre um jovem motoqueiro, ele vinha e por alguma razão, em cada história sempre é diferente, ele se mutava, ele se transformava num herói baseado num inseto. A Era Showa ela é dividida em 12 Kamen Riders, que seria o Kamen Rider 1, o Kamen Rider 2, o Kamen Rider V3, o Riderman, o Kamen Rider X, o Kamen Rider Amazon, o Kamen Rider Stronger, o Kamen Rider Skyder, o Kamen Rider Super One, o Kamen Rider ZX, o Kamen Rider Black, que foi o primeiro que passou no Brasil, e o Kamen Rider RX, que é a continuação direta do Kamen Rider Black, que também passou no Brasil, com a curiosidade de ser um dos únicos que ele tinha ligação com o anterior. O RX é a continuação do Black, com o mesmo protagonista fazendo o mesmo papel. Daí em 1992, a Era Showa ela acabou no RX, e junto com os Kamen Riders antigamente tinham os Metal Hero, que eram o Jaspion, Jiraiya, etc. Né? Aí foi cancelado as duas séries, porque não deu muito retorno a parte RX, pelo fato de ser uma série muito comédia, muito voltada para o lado infantil, então o pessoal que acompanhava desde o início, que já era um pessoal mais velho, não curtiu da história. Aí foi passado para a parte movie, a parte de filme. Foram produzidos 3 Kamen Riders especialmente para filme, que é o Shin Kamen Rider de 1992, o Kamen Rider Zo, né, se pronuncia Zeto, mas ele é Zo, de 1993, e o Kamen Rider J de 1994. Aí esses foram os únicos Kamen Riders produzidos direto para cinema, não tendo ligação nenhuma com TV. E em 2000 foi criado a Era Heisei. A TV Asahi comprou os direitos autorais dos Kamen Rider e também os direitos autorais dos Metal Hero, até então tinham sido cancelados naquela época, e juntou os dois num só. Então, diferente da série antiga, que é a série Mutante, foi criada a série robótica dos Kamen Riders. O que seria a série robótica? A série robótica, ela classifica pelo fato dos Kamen Riders dessa era, de agora de 2000 pra cá, eles possuírem utensílios, tipo armas, coisas tecnológicas, que, né, ilustrando mais a ficção científica. E com isso daí, eles excluíram aquele estereótipo de sempre o
o vilão do mal, o império do mal vindo do espaço e destruir tudo. Não, sempre era uma história diferente. Tanto o Kamen Rider Ryuki, que os inimigos eram os próprios Kamen Rider, não tinha um inimigo padrão, era Kamen Rider contra Kamen Rider, simplesmente por luxúria. E na era Heisei a gente classifica 10, que de 2000 até 2009 agora, que é o Kuga, o Agito, o Ryuki, o Faizo, o Blade, o Ibiki, o Kabuto, o Denyu, o Kiva e o desse ano, que está passando atualmente no Japão e sendo trazido para nós pelos fansubs, graças ao Senhor existem os fansubs, o Kamen Rider Decade. O Kamen Rider Decade, na minha opinião, ele está sendo o mais interessante até hoje já criado, porque ele está fazendo um mix dos anteriores. Ele está viajando pelos mundos antigos, ele está reaparecendo com os Kamen Riders antigos para a gente poder relembrar os antigos, com algumas leves modificações, né, pelo fato dos atores originais não terem mais como fazer por agenda e por velhice e tal, mas relembrando os antigos. E uma curiosidade muito importante é que o Kamen Rider Decade, ele está fazendo só a recapitulação da era Heisei, começando pelo Kuga até o Denyu. Só que vai ser rodado agora em agosto um movie no qual ele vai contracenar com todos, desde o primeiro até o último agora. E o ator Tetsu Kurata, que é o ator que fez o Kamen Rider Black e o Kamen Rider RX, que foi o único que passou no Brasil, ele vai estar presente nesse movie, apesar de estar velho. Vocês estão vendo algumas imagens aí, ele vai estar presente nesse movie e ele vai ter um papel de destaque. Ele só aceitou voltar a fazer o Kamen Rider se ele tivesse um papel de destaque. Então é uma curiosidade muito legal pra gente que é fã, porque o cara ele era muito bom e como foi o único que passou no Brasil, então com certeza a maioria do pessoal que está assistindo a gente conhece e vai relembrar dele. E assim que esse movie sair eu vou assistir, daí eu vou comentar pra vocês. Belezinha? A gente fica por aqui, até a próxima semana, ou daqui 2 semanas, ou daqui 3 semanas, ou quem sabe amanhã uma notícia escrita. Fiquem conosco no nosso blog, foi um prazer.